Boa tarde, você que sempre nesse horário, aqui no canal do YouTube, Divulgação Selec, sempre procura escutar esses momentos de reflexão, de análise dos ensinamentos de Jesus. É um momento significativo, muito importante, para pensarmos, refletirmos sobre todo o trabalho desenvolvido por Jesus. Então, temos os nossos companheiros, colegas, atuantes da doutrina espírita, temos os simpatizantes, temos aqueles que se interessam, têm a curiosidade de conhecer o conteúdo da doutrina espírita, temos o público em geral, em especial você, que neste momento ativou o canal para ouvir a reflexão do dia de hoje. E hoje nós estamos aqui com um tema bem interessante. É o capítulo 88 do livro Caminho, Verdade e Vida, o livro que estamos estudando todos os domingos. Capítulo 88. Velar com Jesus. É um tema simples, mas de uma profundidade incrível. Para que a gente tenha uma ideia do que vamos abordar, ele está sedimentado exatamente numa passagem do Evangelho segundo São Mateus. É o item no qual é inspirado a mensagem. Evangelho segundo São Mateus, que diz o seguinte: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vamos encontrar esta passagem, este item, em Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 40. Então, a reflexão do Caminho, Verdade e Vida, que é um livro desenvolvido por Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel trabalha toda a análise deste momento. E nós fazemos uma reflexão exatamente dos pontos que Emmanuel enfatiza. Nós procuramos analisar com um aprofundamento capaz de alcançar cada um de nós no tempo atual, no tempo de hoje. O objetivo é exatamente este: conversarmos sobre o tema, aprofundando o conhecimento, para que possamos cada vez mais entender os ensinamentos de Jesus, percebendo que o entendimento é um passo significativo para a compreensão, compreender os ensinamentos de Jesus, e percebendo que
O entendimento e a compreensão somente sem a prática não adianta. Então, quando a gente entende, quando a gente compreende, vem o grande esforço da prática, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E para isto a gente precisa refletir, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender. Então, para que a gente se situe e fique bem situado no contexto, velar com Jesus, esta passagem que Mateus se refere e Emmanuel faz o comentário, é aquela passagem que Jesus convida os apóstolos para o supremo testemunho perante o Pai, onde todos vão se recolher até uma montanha, contato direto com a natureza, e ali ficarão em prece, concentração total e absoluta, elevando o pensamento, aquilo que a gente fala constantemente, elevar o pensamento a Deus. Foi isto que Jesus pediu aos discípulos, elevar o pensamento a Deus. E ele também estava fazendo a mesma coisa. A postura dele era a mesma, porque ele queria que os apóstolos seriam um momento, e Deus estava concedendo esta oportunidade aos apóstolos de vivenciar esse supremo testemunho do contato direto de Jesus com o Pai Criador. A grande prova que muitos ali precisavam, até mesmo Tomé, era o momento da grande prova. Se ele tivesse resistido, e os outros teriam visto. Então todos se concentram, todos entram em prece, todos elevam o pensamento a Deus. Olhos fechados, concentração, e Jesus vai se elevando, se elevando, e Jesus tem um diálogo diretamente com o Pai Criador sobre o trabalho que ele realizava na terra. E os apóstolos não o acompanharam. Não tiveram este merecimento. Não se deram a oportunidade deste merecimento. Ah, mas como? Quando Jesus volta deste trabalho, deste diálogo diretamente com Deus, deste supremo testemunho da interatividade divina, quando Jesus volta e estão todos dormindo. Dormiam tranquilamente. Pararam a concentração, relaxaram demasiadamente, relaxaram no sentido de dormir e pegaram no sono. Então, Jesus os acorda
E voltando para os seus discípulos, encontra-os adormecidos. Acordando-os, Jesus diz para Pedro, se referindo a todos, mas Pedro, porque representava naquele momento a liderança, foi o primeiro a ser escolhido por Jesus. E Jesus diz: então, nem uma hora pudeste velar comigo? E é exatamente aí que vai estar a nossa reflexão. Jesus falava não só para os apóstolos, Jesus falava para todos nós. Nenhuma hora. Então vamos para os tempos atuais. Vamos voltar para os tempos atuais. 2023, aqui estamos nós. Falamos que o tempo passa rapidamente, nos queixamos de uma coisa, de outra, buscamos Jesus em diversas crenças, buscamos o contato com o divino em diversas crenças, queremos a paz interior. Muitas vezes esquecemos até da eternidade da vida e pensamos ser a vida somente esta que estamos vivendo. E às vezes até confrontamos outras pessoas, lançamos dúvidas, temos dificuldades para compreender, mas também tem aqueles que compreendem que a vida é eterna. Uma vez criada a criatura, ela terá vida eterna, muitas e muitas encarnações vindas para o plano material, volta para o plano espiritual e nestas idas e vindas, então serão feitas exatamente todas as qualificações, evoluções no procedimento e nas ações de cada espírito. Então, é um longo caminho. Mas estamos nos tempos atuais. E Jesus nos convida, estamos num período de transição. Aquele mesmo convite que Jesus fez para os apóstolos, ele está fazendo para cada um de nós. É o mesmo convite. Pare e pense sobre isso. Cada apóstolo daquele representa um núcleo da humanidade em todos os tempos. Então, quando Jesus convoca os seus, nós somos também do povo de Jesus. Ele está nos convidando também. E nós temos a oportunidade de vivenciarmos
o supremo testemunho do contato direto com Deus. Pois Jesus, como ele bem colocou, ele é o caminho para esse contato, porque ele apresentou as leis divinas, ele trouxe as leis divinas ao conhecimento da humanidade, ele conversou sobre essas leis, ele explicou, ele deu exemplos, ele colocou estas leis em prática, ele é o caminho, é a verdade. Porque a partir dessas leis ele mostrou como cada um consegue identificar a si mesmo, encontrando suas falhas, seus erros, se posicionando com coerência, consciência e equilíbrio dentro da vida e convivendo com as pessoas dentro dos seus limites, dentro do seu alcance, procurando caminhar sempre adiante e a cada passo conhecendo a realidade da qual faz parte, da qual é elemento fundamental. Então, ele é a verdade. E ele é a vida porque as leis, o caminho e a verdade é para toda a eternidade. E a vida é eterna. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por ele. Ele que é o governador do planeta Terra, com autorização do Pai. Então, nesta linha de reflexão, nós temos Jesus novamente nos convidando o tempo todo para o momento do supremo testemunho. E como nós estamos fazendo? Dormindo. Começamos empolgados, como os apóstolos. Mas era trabalho, exigia concentração, exigia esforço, exigia muitas coisas. E os apóstolos, confiantes em Jesus, a confiança foi tanta que esqueceram de fazer a parte dele que Jesus pediu. E dormiram. Acordaram quando novamente Jesus os fez despertar e chamar para a realidade. Não é mais ou menos a nossa realidade hoje? Tantas coisas acontecendo, queremos tanto, falamos em música, falamos em provérbios, tudo. Ah, se eu pudesse conversar com Deus. Ah, eu estou precisando tanto. Ah, se Jesus pudesse me escutar. E Jesus está lá, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está em plena concentração. Só está aguardando a nossa também para caminhar com ele, para seguir com ele.
E a gente, no nosso sonho, estamos dormindo, são sonhos e mais sonhos. Queremos isto, queremos aquilo, e o tempo está passando, a oportunidade foi dada e nós não despertamos ainda para a oportunidade que recebemos. Aí chega um momento da vida que somos novamente acordados, e aí é que a gente desperta para a realidade. Aí percebemos a dimensão que tinha e começamos a pedir constantemente, e começamos a buscar constantemente, e começamos a querer constantemente, a ponto de precisarmos ouvir, assim como Pedro e os apóstolos, eu não digo uma repreensão, mas uma observação de Jesus. Não conseguiste nem uma hora, conseguiste velar comigo. Nem uma hora conseguiram caminhar com Jesus. Não estou falando das caminhadas materiais, das andanças pelas cidades, das curas. Eu estou falando desse momento do supremo testemunho, da chance que eles teriam de verem Jesus, sentirem Jesus, vivenciar em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Jesus deu todas as coordenadas para eles. Se manter alerta, concentrados. Era uma dinâmica. E quando o Espírito de Jesus se afastasse, eles também estariam com Jesus e poderiam vivenciar todo aquele momento. Maravilhoso, né? Mas eles não alcançaram essa orientação de Jesus. Eles não perceberam a dimensão da oportunidade que Jesus estava dando a cada um deles. Não conseguiram captar. E quando despertaram, então Jesus já tinha feito o procedimento. Aí só uma outra oportunidade, esperar caminhar mais um pouco, que outras oportunidades viriam. É a nossa situação no plano terrestre. Pensemos bem a situação de cada um de nós. As tantas oportunidades que surgem para mudarmos para melhor e que passam porque estamos dormindo. As tantas oportunidades que temos de fazer uma reflexão interior, de estar diretamente com Deus, de caminhar com Jesus. Mas, quando isto acontece, estamos dormindo. Dormindo, que eu falo aqui,
não é aquela questão do sono físico, é o dormir nos sonhos, nas fantasias. No caso dos apóstolos, a segurança que tinham em Jesus davam a eles a certeza de que tudo estava seguro, que realmente estava. E se tudo estava seguro, não havia por que tanto esforço da parte deles, mas havia essa necessidade. Era isso que Jesus queria mostrar para eles. Que para ter aquele contato direto com Deus, como ele tinha, teria que haver também, da parte de cada um esforço para viver esse supremo testemunho, este encontro divino, ouvir pelo menos as vibrações da voz divina, precisava deste esforço. E eles não perceberam. E a gente perde, dorme, exatamente em fantasias, ilusões, se martirizando em busca de bens materiais, se martirizando por posições sociais, se perdendo muitas vezes em preconceitos, em conceitos errôneos, criando castelos lindos, divinos e maravilhosos, mas sem perceber que são de areia, e numa onda mais forte que vier, o castelo será levado, desmorona, criando ilusões de uma vida futura, com as honrarias que a gente consegue na vida presente em termos de títulos, profissões, graduações, honrarias diversas, e a gente não leva esse tipo de coisa, e outros mais ainda, acreditando que o quantitativo dos bens materiais lhe dará o qualitativo da vida futura. E o tempo passando. E o tempo passando. A hora passando. E quando despertamos para a realidade e que vamos pedir e precisamos, mas vamos ter que escutar. Nem ao menos uma hora conseguimos de verdade caminhar com Jesus. E como é caminhar com Jesus de verdade? Há uma música também que diz: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu, ter a alegria que Jesus sempre emanou. Ou seja, dar espaço para si mesmo, viver a intensidade da vida e não sobreviver na dificuldade da vida. Porque as dificuldades somos nós mesmos que criamos. Aí tiramos de nós o próprio direito de viver para sobreviver. Esquecemos das coisas de Deus, esquecemos do verdadeiro caminho
Esquecemos que somos espíritos eternos, esquecemos que a vida continua, esquecemos de tantas coisas apegados a momentos, apegados a bens materiais, apegados a uma série de fatores que não terão o menor peso no momento em que vamos precisar muito. E nesse esquecimento, esquecemos também de ter pelo menos uma hora com Deus de verdade. Quantas vezes nos concentramos por dia e elevamos o pensamento a Deus em prece, sem deixar o pensamento invadir com outras lembranças? Eu estou falando daquela prece, aquele pensamento, aquela concentração pura, limpa, sem interferências. Não é aquela em que rezamos o Pai Nosso que estás no céu, santificado, dá uma paradinha, tem algo para resolver amanhã. Santificado seja o vosso nome. Espera aí, depois que eu terminar aqui, eu ainda tenho isso e aquilo outro para fazer. Venha a nós o vosso reino. Por falar em venha a nós, eu tenho que procurar fulano, eu tenho que resolver isso, e isso vai ter que ser amanhã. Mas aonde é que eu estava mesmo? Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. Por falar em vontade, eu tenho até que comprar, fazer a feira do mês, isso e aquilo outro, e vamos misturando interferências direto, olho fechado, estamos pensando, mas o pensamento está fervilhando de diversas informações, estamos em diversos lugares ao mesmo tempo. Não estamos caminhando com Jesus, não estamos na verdade de Jesus, estamos vivendo, sobrevivendo, fazendo uma prece de sobrevivência. E o que Jesus quer é que a gente viva a vida na intensidade da vida. E a gente não se dá conta disso. E depois a gente acredita que fez uma prece, que está sempre, que todos os dias ainda diz para parentes e amigos que todo dia faz uma prece, mas não querendo julgar ninguém, eu apenas deixo aqui a dica. Como está o teu pensamento na hora que estás em prece? Tem interferência? Consegues ficar 60 minutos ali, direto com as coisas de Deus, pensando exatamente no bem, na paz, na serenidade, no amor, agradecendo tantas coisas boas que têm acontecido, buscando exatamente agradecer a Deus por estas coisas boas que nem sempre são lembradas durante o dia, evitando reclamações, evitando peditório, louvando, glorificando. Tudo que Deus tem feito na vida da gente, glorificando a própria vida presente. O fato de estarmos aqui reencarnados, quando sabemos que há tantos que queriam também e ainda não tiveram a oportunidade. São 8 bilhões no planeta Terra encarnados.
mas são mais de 30 bilhões na fila desencarnados. E nós somos do grupo dos 8 bilhões. Bênção de Deus. Tantas coisas que acontecem na nossa vida, se você parar agora com calma, coisas pequenas, mas que poderiam ter se tornado tão complicadas se não acontecesse de certa forma, e essa certa forma foi algo tão sutil que levou todos a pensarem como foi que isso aconteceu de tão bom. As coisas também que vêm não bem de acordo com o que a gente quer, mas que a gente precisa agradecer também. Por que agradecer? Porque a gente precisa reconhecer perante o Pai que se aquilo veio até nós, nós somos energias. A nossa essência é energia. E de certa forma atraímos. Então estamos precisando, mais do que tudo, dele para renovarmos as nossas energias, para fortificarmos o nosso espírito. Então, mais um motivo para entrarmos em contato com ele direto, linha direta, por 60 minutos ou mais, diariamente. Mas temos feito isso? Volto àquela pergunta que eu fiz. Conseguimos ficar 1 hora com Jesus e Deus na nossa mente de forma ativa, produtiva, eficiente e eficaz? Ou há espaços para interferências? Se há espaços para interferências, estamos mais ou menos similares aos apóstolos. Então, alguma coisa está acontecendo que precisa ser melhorada. Jesus não criticou nem condenou, ele só fez uma observação. Então, nem 1 hora pudeste velar comigo? Uma observação. E a gente pede tanto, né? A gente pede muita coisa a Deus, a gente pede a salvação, a gente pede, mas nós que pedimos tanto, temos nos dado o direito de estar com Deus 1 hora? De velar com Jesus perante Deus por 1 hora, pelo menos, diariamente, para não perder a conexão com Deus? Então, diante dessa reflexão, está chegando o nosso tempo. O meu objetivo foi exatamente, muitos conhecem a minha maneira de trabalhar. Eu gosto de questionar muito, porque quando eu questiono, não é só você que eu estou indagando, é a mim também. Começa por mim mesmo, que estou fazendo a exposição. E quando a gente questiona, quando a gente faz a pergunta de verdade, a gente quer uma resposta. E fazendo para a gente mesmo, somos nós que vamos buscar a resposta. E quando a gente encontra a resposta, a gente encontra
o caminho da transformação. Quando a gente encontra o caminho da transformação, a gente encontra a verdade. A cada momento, a gente vai encontrando a verdade. E quando a gente encontra o caminho e a verdade, a gente encontra a vida. A gente começa a sentir que está não sobrevivendo numa existência, que a gente está vivendo uma existência na nossa caminhada evolutiva. E quando a gente consegue perceber isto, que encontrou caminho, verdade e vida, a gente vai lembrar que um dia ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então a gente vai captar: estou caminhando com Jesus. E dizer como Paulo: agora não sou eu que habito em mim. É Jesus que habita em mim. Não sou eu que quero habitar nele, pois é ele que está habitando em mim. Ou seja, você vai sentir sua transformação, sua mudança. E vai estar, sim, a velar com Jesus, que foi o nosso tema de hoje: velar com Jesus, caminhar em conexão de pensamento com Jesus, orar em conexão de pensamento com Jesus, pensar em conexão com Jesus, seguir adiante conectado com Jesus. Automaticamente, se você consegue isto aí, você consegue também evoluir, você consegue sentir a diferença dentro de você, cada vez de forma mais positiva. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, vamos pensar nisto. A conversa, estamos chegando ao final, o diálogo, mas a reflexão não. Tome esse tema, leia o capítulo 88 do Caminho, Verdade e Vida e tantos outros capítulos que falam sobre a prece, a reflexão, a meditação, e comecem a praticar isto também. Sem esquecer de que não é só a conexão com Deus. Quando a gente entra em conexão com Deus, uma das coisas que Deus quer é exatamente que nós pratiquemos as leis divinas. Conectado com Deus significa teoria e prática. Não é só dizer. Que a teoria, se for só a teoria, é como aquilo que eu falei, a interferência o tempo todo no nosso pensamento. A gente acredita que o pensamento está todo voltado para um lado, mas ele está girando em diversos lugares ao mesmo tempo. Mas quando tem a conexão completa, teoria e prática, a nossa realidade, o nosso fazer, o nosso dia a dia, as nossas ações serão dentro daquilo que Deus ensinou através de Jesus. Vamos seguir as leis divinas e vamos sentir o quanto elas são importantes e o quanto elas são praticáveis, desde que a gente tome a iniciativa, desde que a gente acredite, desde que a gente vá à luta. Tá certo? Então fica aqui, já estamos terminando a tarde, né? Praticamente a noite chegando neste dia de domingo,
concluímos aqui agradecendo a todos vocês por terem ouvido até agora essa reflexão, vibrando em pensamento por todos e agradecendo a Deus. Deus, nosso Pai misericordioso, Jesus, nosso divino mestre, Fabiano de Cristo, mentor do Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, o SELEC que proporciona essa página aqui no YouTube, o Divulgação SELEC, exatamente para a gente refletir temas como este de hoje. Então, todos estes, Senhor, tudo isto, agradecemos a Ti. Agradecemos, gratidão, gratidão, gratidão sempre. Que as nossas energias, Senhor, vibrem sempre na Tua direção, que possamos cada vez mais permanecermos firmes para alcançarmos esta bênção de 1 hora contigo, ainda nesta encarnação, refletindo diariamente, diretamente ligado a Ti, e podermos depois deste contato voltar para a vida ativa melhor do que antes, praticando os Teus ensinamentos, evoluindo sempre, caminhando sempre. Assim seja. Muita paz, fiquem com Deus.